Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil convive com problemas históricos de infraestrutura de transportes. O tão criticado gargalo na logística provoca aumento de prazo e custos no comércio interno e externo. É sobre esse tema que eu converso agora com o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer muito grande estar com você. Deputado, qual é o cenário que nós temos hoje na infraestrutura de transportes? Olha, é muito preocupante. O Fórum Econômico Mundial fez um levantamento entre 144 países do mundo e classificou o Brasil em umas posições não muito boas, alvissareiras. Ou seja, na área, no setor de ferrovia, por exemplo, o Brasil fica no 95º lugar. No setor aéreo, de aeroportos, o Brasil se enquadra no 70º colocado. E na área rodoviária e portuária, o Brasil fica 122º lugar, entre os 144 países que foram pesquisados por esse órgão internacional. Isso demonstra que o Brasil precisa, mais rapidamente possível, de investimentos perenes. Você não pode ter um hiato, você está fazendo um projeto importante, como o governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, fizeram, isso não pode ter interrupção. Pelo contrário, nós temos que diminuir o tempo para que o Brasil possa conquistar boas posições nesse contexto internacional. Caso contrário, os nossos produtos não serão competitivos no mercado internacional. Deputado, o senhor foi ministro da Secretaria de Portos do governo Dilma Rousseff. Como é que o senhor avalia como está o cenário depois da aprovação da nova lei dos portos? Já deu para ter uma avaliação positiva ou não teve impacto? Olha, teve impacto. Teve impacto, é tanto que você não assiste mais filas quilométricas nos principais portos brasileiros, como no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá. Agora, os investimentos ainda não aconteceram da maneira que a gente tinha projetado naquele momento de 2013, quando essa lei foi aprovada e nós iniciamos um processo de elaboração de projetos para que a gente pudesse fazer os arrendamentos, as concessões nos portos públicos e também fizesse com que facilitasse o investimento privado através de terminais de uso privado, de uso privativo, que tinham alguns gargalos, tinham alguns pontos que não eram facilitadores para o investimento, principalmente do setor privado, na construção de portos privados. Isso nós conseguimos e, por conta dessas ações que nós elaboramos nesse novo marco regulatório, é que o Brasil já começou a botar a cabeça de fora com relação a isso. E o que o senhor acha que falta para esses investimentos aí que já estão planejados há algum tempo se tornarem efetivos? Olha, nós temos uma burocracia muito forte aqui no Brasil, Os órgãos fiscalizadores também estão muito musculosos com relação ao acompanhamento desses procedimentos, que tudo de princípio até que é bom. Mas nós precisamos facilitar os investimentos. Nós precisamos fazer com que as licitações aconteçam. Só para você ter uma ideia, o primeiro bloco para as licitações nos portos públicos brasileiros, nós tínhamos ali em torno de 29 arrendamentos para serem licitados. Eu acho que nesses últimos 2 meses, o Tribunal de Contas da União liberou para licitar, se eu não me engano, 7 ou 8. 3 em Santos, não, 9, 3 em Santos e 6 na região, no estado do Pará. Isso é muito pouco para quem queria já, no primeiro momento, licitar 29 terminais. Isso, além de facilitar a movimentação das cargas, você barateia, Barateia. Quanto mais rapidamente você movimentar as cargas, você tem um custo menor. E se tem um custo menor, você é mais competitivo no mercado internacional. E essa lei, ela foi feita justamente para isso, para ter a maior movimentação de carga com menor tempo e com menor custo. Essa é a essência da lei
que nós elaboramos no final do primeiro governo da presidenta Dilma. Deputado, esse modelo continua viável mesmo com a redução do preço dos commodities, que acabou prejudicando, impactando muito a exportação do Brasil? Ainda é viável manter esse modelo? Claro, ele é essencial para que a gente possa aumentar a capacidade dos portos brasileiros. Esse é outro mote importante que nós desenvolvemos quando éramos ministros da Secretaria de Portos, né? Por quê? Porque se você tem uma demanda muito grande e não tem capacidade para movimentar a demanda, vai acontecer o quê? Vai acontecer filas na entrada dos portos e fila de navios para entrar nos portos. Isso é o fim do mundo, né? Não tem quem suporte pagar esse transporte parado tanto na terra como no mar, né? Esse modelo, essa modelagem, fez com que a gente pudesse dar uma condição melhor tanto para aqueles que trabalham nas exportações como daqueles que têm os seus produtos, né? Principalmente na área mineral, também na área agrícola. Deputado, o senhor está propondo uma mudança no regime tributário dos modais de portos, no regime tributário que incentiva a modernização dos portos, o chamado reporto. O que seria essa mudança? É facilitar, porque alguns portos que não são públicos, terminais de uso privado que eu te falei, não estava tendo esse benefício com mais facilidade. Nós estamos só facilitando para que essas empresas, né, essas operadoras, possam ter também o mesmo benefício de que as empresas que trabalham nos portos públicos. Deputado, e os outros modais de transporte? Qual é o cenário do transporte até chegada nos portos? Olha, é a mesma coisa, é muito difícil, porque o Brasil, a matriz de transporte do Brasil, ela é pensa, né? Pela lógica dos anos 50 ainda. Ou seja, o transporte rodoviário representa em torno de 61%, 61,5% mais ou menos é a relação. O transporte ferroviário, que também é um transporte barato, representa 21%. O transporte aquaviário, né, na água, no mar, nos rios, etc., representa apenas 13%. E o transporte dutoviário, que é através de dutos, representa aí em torno de 4% e 0,5% por aí é o transporte aéreo. É muito pensa, nós precisamos ter uma matriz de transporte linear, ou seja, em torno de 35% é o rodoviário, 32%, 33% ferroviário e assim sucessivamente. Caso contrário, você não vai ter competitividade, porque todos sabemos, né, quem milita nesse setor, que o transporte ferroviário é muito mais em conta do que o transporte rodoviário. E o transporte aquaviário é muito mais em conta, muito mais barato do que o transporte ferroviário e rodoviário, é claro. Se nós não resolvermos essa equação, equalizando essa matriz, o Brasil vai ficar numa situação sempre difícil, porque não vai ter dinheiro para tudo. O Brasil priorizou, né? O Brasil priorizou o sistema rodoviário desde sempre, né? É tanto que as ferrovias, por exemplo, para você ter uma ideia, há 10, 15 anos atrás, as ferrovias, nós tínhamos no Brasil 35 mil quilômetros de ferrovias. Hoje nós temos 28 mil quilômetros de ferrovia. Nós estamos diminuindo. E eu lhe falei, nesse instante, de que o transporte ferroviário é muito mais em conta e mais seguro do que o transporte rodoviário, né? E o Brasil, como eu te falei também, começou errado já nos anos 50. O Brasil é um país que tem uma costa de mais de 8 mil quilômetros. Deveria ter trabalhado para o transporte de cabotagem, através de navios, porto a porto, internamente do nosso país. Mas optou pelo rodoviário. E fez o quê? Ele projetou 2 rodovias federais, paralelas à costa. Não podia dar certo. Por isso nós temos que ter uma preocupação mais apurada para fazer essa correção, investir mais no transporte interno de cabotagem, né, com a viagem de cabotagem, que é de porto a porto que eu lhe falei, para que ele passe de 13%, pelo menos para 25%, enfim, chegando até a 30% se for o caso. Caso contrário, a gente vai ficar muito complicado. E é o tempo de fazer isso. Por quê? Porque o transporte aquaviário, além de ele ser mais barato, ele é mais positivo ecologicamente. Vou lhe dar um dado. 150 toneladas para percorrer 1 quilômetro na água, ele gasta 1 litro de óleo combustível, que é um óleo especial para navios. Na terra, no sistema rodoviário, desculpe, 17 quilômetros
para percorrer 1 quilômetro, ele gasta 1 litro de óleo diesel, que é muito mais caro. Muita diferença, né, Tem a emissão deputado? de gases de efeito estufa exponencial muito maior. Por isso, eu acho que chegou o tempo, o Brasil assinou, né, na Conferência do Clima, no ano passado em Paris, que iria diminuir 43% da emissão de gases poluentes. Um caminho é investir na cabotagem no Brasil. Deputado, nosso tempo terminou. Obrigada pela presença. Chegamos ao final dessa entrevista. Eu sou Daniela André e conversei com o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Se quiser assistir esta ou outras entrevistas, visite nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais!